Então, vamos começar. Eu sou a Maíla da FUBA, Educação Ambiental e Criatividade. Aqui nos bastidores está a Ariane, que também faz parte da equipe da FUBA. E a nossa convidada especial desse bate-papo é a Juliana Hernandes. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Essa é uma aula extra do nosso curso Cômodo, do nosso curso online. E esse tema foi votado pelas pessoas que participaram do curso como um dos temas mais interessantes para fazer uma aula extra. Então, Ju, eu pedi para você falar da sua formação, como que foi a sua trajetória, qual que é a sua experiência até aqui. A Juliana participou do nosso curso, tanto online como presencial, foi aí que a gente se conheceu. A gente se impressionou muito com a diversidade de trabalhos que ela realiza e pensamos que seria uma ótima pessoa para compartilhar essa experiência com a gente, para a gente aprender como buscar oportunidades, como pensar no carreira, no trabalho, trabalhando com educação ambiental. Muito bem. Bom, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade, a minha trajetória. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer veterinária. Fiz 2 anos e migrei para biologia por opção, não desisti da veterinária, sim, pensei num novo caminho que se encaixava mais comigo, né, com o que eu visualizei na época, que seria o que eu gostaria mais. E fui fazer biologia e o pessoal me chamando de louca, que a gente não tem trabalho, que a gente não consegue se manter, e todas as dificuldades que quem é biólogo já ouviu falar, ou que as outras pessoas ouviram falar desse curso, que ia virar professora, como se fosse algo ruim também, né? Eu tinha também um pouco desse preconceito em relação à educação em função do sistema educacional que a gente tem, né? Só que na biologia, aí eu fui para a biologia, e na biologia me encantei, assim, pela educação, e desde o início da universidade, eu me envolvia em oportunidades enquanto voluntária. Eu sempre trabalhei junto com a faculdade para ajudar a manter, né? A faculdade era um curso noturno, então eu trabalhava com algumas coisas aos finais de semana, em cursos, com vendas, já trabalhei no shopping, e já fiz várias coisas, com recepção. Tudo isso eu acho que faz parte da minha formação hoje, né? Mas na época eu não via assim, eu via que isso era para poder me manter na faculdade. Mesmo assim, em paralelo, eu via muito a importância de ter várias experiências dentro da biologia para eu poder escolher o que eu gostaria de fazer. Então, foi até uma dica no meu primeiro estágio, de um amigo meu que falou, olha, faça a maior quantidade de estágios que você possa fazer, porque enquanto estagiário você pode errar à vontade. Então você pergunta, você não tenha vergonha, né? E eu segui a dica dele mesmo, assim. Então, eu fiz estágio como voluntária no Zoológico de São Paulo, enquanto fazia veterinária, desculpa, e em Ribeirão também. E em Ribeirão, no segundo ano de estágio, eu consegui uma bolsa. Então, opa, já era alguma coisa, né? Uhum. Lá tive contato com fauna silvestre, com educação ambiental dentro do zoológico. E, em paralelo, também participava dos grupos de extensão, participei eu era do diretório acadêmico, então ajudava a organizar eventos, cursos, e participei do movimento estudantil. Acho que o movimento estudantil foi importantíssimo na minha formação enquanto educadora ambiental, principalmente na educação ambiental, né, crítica. Eu aprendi muita coisa dentro do movimento estudantil, e aí, a partir daí, eu comecei a fazer vários cursos de educação ambiental, inclusive com o Coletivo Educador Ipê Roxo aqui em Ribeirão. Ainda durante a minha formação, né, fui fazer depois especialização em gestão ambiental, pensando que isso me ajudaria a entender alguns processos em relação ao meio ambiente, à exploração do ambiente, e isso sempre me apoiou na educação também.
Quando eu estava na faculdade, eu fiz nos últimos anos 2 estágios, aí eu parei de trabalhar fora da área. Primeiro eu comecei num projeto de educação ambiental lindo, chamado Arte na Terra, que trabalha com agrofloresta também. E a partir de lá, eu queria muito só me manter na área, né? Só que ainda o projeto era pontual, eram monitorias, não conseguia, assim, ter um salário. Então, eu comecei a conversar com todo mundo que eu conhecia, assim, falava, eu estou procurando, estou precisando trabalhar, não quero mais trabalhar fora da área. Eu acho que isso faz parte também da gente encontrar as oportunidades, a gente falar com as pessoas que estão à procura disso, né? Uhum. E aí, uma amiga me indicou e eu comecei a trabalhar como estagiária, meio período, numa consultoria ambiental. E no outro meio período, eu consegui um projeto numa ONG que eu já era voluntária, também remunerado. Então, eu consegui, mesmo como a minha grade era um pouco mais flexível à noite, que ela estava bem diluída, que eu já tinha só algumas matérias para fazer, eu consegui fazer 2 estágios que foram importantíssimos na minha formação, remunerados no meu último ano de faculdade, e que a partir dali me trouxeram, abriram portas para outras oportunidades. Então, eu me formei em 2011, trabalhei com gestão ambiental em obras, com gestão de resíduos, em loteamentos, e aí, a partir disso, em paralelo, fazendo a minha especialização, né, fui conhecendo mais gente, e eu também, só que eu ainda não estava feliz, porque eu queria trabalhar com educação ambiental. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, que eu queria trabalhar me mantendo com educação ambiental também, né? E tem uma grande amiga que me ajudou pra caramba, eu apoiava ela em alguns projetos de educação ambiental também na consultoria. Mas aí, a partir de um momento, neste momento, eu já estava trabalhando registrada na empresa de consultoria, porque quando eu me formei, a gente fica meio perdida, não sabe o que fazer. Acabou o meu estágio, não tinha mais como ser estagiária. As consultorias ambientais, elas têm uma dificuldade de manter um profissional registrado fixo se não tiver projetos a longo prazo. Então, isso é uma característica que a gente tem que entender se a gente pensar em trabalhar com consultoria ambiental, né? Só que aí eu ficava conversando com o meu ex-chefe, que é um amigo meu hoje, né? Que eu queria, mesmo assim, que eu estava trabalhando com outros projetos, mas que eu estava aguardando alguma oportunidade, então, para ele buscar. Uhum. E aí surgiu um trabalho fixo dentro dessa consultoria, e mesmo assim eu estava na gestão ambiental. E aí, enquanto isso, como eu sempre fiz muitas coisas em paralelo, participo dos movimentos sociais aqui em Ribeirão Preto, o próprio coletivo educador, tudo isso de forma voluntária, né? Os finais de semana, porque a gente gosta, então a gente se envolve. E aí as pessoas começaram a me indicar para algumas oficinas, palestras, e aí, a partir de certo momento, eu conversei com o pessoal lá da empresa, deles me mandarem embora, que eu era registrada, né, tinha um emprego fixo, mas que eles me mandando embora, eu trabalhando a partir de projetos com eles, eu poderia também executar projetos com outras empresas, outras consultorias que haviam me procurado. Uhum. Então, hoje eu trabalho com educação ambiental, com consultorias ambientais, enquanto consultora ambiental. Eu presto assessoria, enquanto educadora ambiental, para empresas de meio ambiente e para clientes finais, que são esses empreendedores que executam as grandes obras. Mas grande parte do pessoal que me contrata são as empresas de meio ambiente que conseguem algum contrato com esses empreendimentos, esses empreendedores, só que eles não têm formação específica em educação ambiental. Então, aí eles me contratam para executar o serviço e, dessa forma, eu consigo ter experiência em mais de uma obra, linhas diferentes de obra, lugares diferentes, já tenho viajado bastante
fazendo o que eu amo. Só que, como esses projetos são sazonais, né, eles não são, eu não tenho uma segurança de estar trabalhando, sabendo daqui 1 ano, 2 anos, que eu vou ter o meu trabalho ali. E as pessoas têm essa pseudo-segurança, né? Acaba tendo uma segurança em relação a isso. Que também não é garantia, mas, no geral, existem vários trabalhos dessa forma. Eu optei em trabalhar sem essa segurança para poder executar mais de um projeto. E aí, em paralelo, eu também busco, né, oportunidades trabalhando com educação ambiental através de editais, através da ONG que eu participo, a gente escreve projetos e aí envia em alguns editais que abrem para financiamento, e aí alguns deles são aprovados, então a gente consegue trabalhar de forma remunerada. E é isso. Hoje eu já trabalhei com educação ambiental pensando em obras diferentes, né? Em loteamentos diferentes, em diversas cidades, aquele Alphaville, eu trabalhei com gestão em algumas obras em educação ambiental, apoiei um projeto numa ferrovia, então eu ia para São Roque, aqui no estado de São Paulo, ali a região. Trabalhei com etanol-duto, com um programa de educação ambiental com 10 cidades, de Uberaba até Ribeirão Preto. Atualmente coordeno um programa de educação ambiental numa obra no Rio Grande do Sul, uma usina, que é uma obra muito grande, então ela impacta 2 cidades inteiras, então trabalho com programas com as comunidades e com os trabalhadores, e linha de transmissão de energia, e aí a gente vai aprendendo. Eu adoro viajar, então essa é uma característica que me favorece, porque eu posso conhecer muitos lugares trabalhando também. Já fui para o Pantanal trabalhando. Então, é isso. Legal. Só queria pedir para você falar um pouco assim dos desafios, né? O que foi assim mais desafiador para você, tanto na empresa como na ONG? O que você acha que foi mais difícil? Como que você enfrentou ou tem enfrentado esses desafios? Bom, o principal desafio que nós temos que pensar, né, que eu enfrentei, foi essa sazonalidade dos projetos, que eles têm começo, meio e fim, né? Ainda empresas, elas executam os programas de educação ambiental como medidas de compensação ou mitigação, que é a diminuição de impactos dessas obras. E, geralmente, esses projetos são feitos durante a fase de construção dessas obras. Dependendo do tipo de empreendimento, depois que já terminou de construir, quando ela começa a funcionar, que é a operação. Então, geralmente, esses projetos têm esse período da construção da obra, que pode ser de 1 ano, pode ser de 6 meses, pode ser de 3 anos, depende da obra. E aí, geralmente, né, quanto mais longo o projeto, também deve ter um impacto maior, assim, que deve ser uma obra maior, que demora mais para ser construída. Essa sazonalidade, né, que os projetos não são contínuos, é difícil em relação à renda, né, porque se você está contando com aquele projeto, aí, como que eu supero esse desafio? Eu não espero acabar um projeto para eu pensar em novos projetos. Então, sempre 6 meses, 1 ano antes, dependendo do projeto, eu já começo pensando, quando acabar, já tenho que, em 6 meses, sei lá, antes de acabar, procurar novas oportunidades. E aí a gente não tem que esperar acabar para depois procurar, porque senão a gente fica um período sem renda. E também em relação à periodicidade de projetos, porque existem projetos pontuais que surgem, que a empresa que está construindo quer fazer algo mais pontual,
E a gente sabe das dificuldades, né, de trabalhar algo pontual, é difícil chegar mesmo nas pessoas, as dificuldades metodológicas, né, para promover transformação, estimular isso. Mas isso acontece, né, então é a gente saber lidar. Então, eu acho que a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos em relação à renda também, em cada quantidade de projetos, ou não é quantidade, né, mas o período do projeto, e a gente se organizar, dá para a gente se planejar. Então, um mês que você tem mais de uma coisa, você guarda um pouquinho para o mês que não tem tanto. Isso entra no planejamento que está linkado ao empreendedorismo, né? Uhum. Eu acho que não é fácil de contornar, mas é possível, né? E um outro grande desafio que eu enfrento, e eu imagino que vou continuar enfrentando, trabalhando com educação ambiental em consultoria ainda, né? Também em ONGs, mas nesse caso é em consultoria, que é você está trabalhando em obras grandes que impactam muito o ambiente e as pessoas que vivem no entorno delas, e, ao mesmo tempo, o programa de educação ambiental, por lei, ele deve ser algo que seja um meio, ele deve proporcionar, enquanto um direito das pessoas impactadas, né, em função de todo o impacto dessas obras, proporcionar espaços para que elas questionem as questões públicas e particulares, né, privadas, inclusive a própria obra. Então, as pessoas criem autonomia e tenham um caminho, né, que a gente possa auxiliar nesse processo para que elas saibam os caminhos para buscar seus direitos, quais são esses direitos. E isso é muito difícil, porque existem obras que aí existem empreendedores de toda forma, existem empreendedores que querem fazer para constar, para cumprir a legislação e pronto, e aí é mais difícil ainda, né, se isso surge para da gente trabalhar internamente, eu falo, né, em relação aos nossos ideais, assim, como a gente lidar com isso, e aí a gente vê se vai atuar ou não. E existem empreendedores que têm equipes de meio ambiente, que sabem de todos os impactos que essas obras ocasionam e que estão trabalhando de fato, né, estão tentando diminuir esses impactos, né, então, e que fazem algo contínuo, que investem. E mesmo assim, a dualidade continua, porque os impactos vão acontecer, né? Só que, por outro lado, a gente tem a oportunidade de chegar a públicos que, às vezes, nunca teriam acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de espaço, né? Que antigamente nem se falava, né? A gente já tem um avanço nesse sentido. E eu acho que isso tem tudo a ver com nós, com a gente, educadoras e educadores, porque nós temos um pouco ou muita aversão em relação a esse nicho, né, a essa forma de trabalho. Sim. E eu só comecei a trabalhar com educação ambiental na consultoria quando eu consegui entender que era uma forma de eu chegar nessas pessoas, mesmo não sendo ideal. E que há possibilidades da gente fazer isso eticamente enquanto educadores e educadoras, que a gente consegue trabalhar até certo ponto, e a partir dali existem muitos fatores que influenciam, né? Mas que há possibilidades da gente trabalhar com qualidade. Por isso a importância da gente sempre estar em formação, sempre estar se atualizando, buscando, né, formas de se aprimorar, né? E em relação a ONGs, esse desafio de projetos nem se fala. Se dentro da consultoria não existe uma segurança, né? Algo tranquilo da gente não se preocupar quando acabar projetos, nas ONGs, né? Aí que a gente tem que correr atrás mesmo. E a gente está agora, né, eu estou a partir da ONG que eu faço parte, que é a Associação Cultural Ecológica Pau Brasil, é uma ONG de atuação política ambiental aqui em Ribeirão Preto.
E a gente está finalizando um projeto financiado pelo FEIDRO, mas nós já estamos escrevendo um novo projeto, né? Então, a gente tem muitas dificuldades de manter mesmo as equipes e a gente se manter com o que a gente ama nessa linha. Mas a gente tem que se organizar para conseguir buscar essas oportunidades, né? Eu acho que um outro desafio também é a gente buscar as soluções, né? Com criatividade, a gente buscar formas de chegar nas pessoas, porque a gente trabalhando com educação ambiental, a gente sabe da dificuldade de mobilização das pessoas, né? Até entre nós, na família, no bairro, a gente mesmo, quanta coisa legal acontece, a gente não consegue participar e fica, eu queria estar lá, né? Então, isso acontece com todo mundo, né? Mas eu acho que um desafio, assim, que é grande é a gente lidar com os públicos diversos e usando a criatividade facilita. Mas entra de novo a gente buscar informação sempre e trocar ideia com outras pessoas, experiência e tudo mais. Se for pensar em desafios maiores, são esses. Outro. Lidar com situações adversas também. A gente tem que ter o jogo de cintura. Porque o meu exemplo, hoje eu estou com um projeto desde 2015 no Rio Grande do Sul. Eu sou uma pessoa que morre de frio. No calor eu durmo com edredom, minha família fala, não acredito, essa Juliana ela é doente, como é que tá? 30 graus, ela tá com edredom e tal. E a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul, eu peguei uma pneumonia. Nossa. E isso acontece. Eu poderia estar em outro lugar, que é calor, no Nordeste, e passar mal com a comida, com a água, porque as condições não são iguais em todos os lugares, né? Então, a gente saber lidar com as adversidades, né? Eu não gosto muito de dirigir, mas eu tenho que dirigir para os projetos, em especial de consultoria, a gente tem que ter uma autonomia muito grande, assim. Então, eu tenho que dirigir. E não é pouco. Então, eu tive que aprender a dirigir em estrada. Então, são muitos desafios que eu acho que estão relacionados a lidar com as adversidades. Porque a gente, para enfrentar, tem que estar aberto a isso. Não adianta só reclamar do frio, só reclamar como é perigoso estar na estrada, e às vezes o projeto que eu não estou recebendo o que eu almejo, né? Mas é que uma coisa puxa a outra, né? Então, a gente pode trabalhar voluntário por um tempo, ou não, pode conseguir uma oportunidade, às vezes ganhando menos, tal, mas a gente agradecer essas oportunidades e aprender com esses desafios, com essas dificuldades diversas, que tudo vai ficando mais fácil. Em relação a valores de trabalho, né? Porque as pessoas acham também, vêm conversar muito comigo, acham que eu sou rica, porque eu trabalho com consultoria e é uma área que remunera melhor do que outras, tal. E um desafio imenso para mim, enquanto educadora, e outros educadores também que trabalham com isso, projetos em geral, a gente tem que fazer orçamento para fazer com que o projeto dê certo. E aí, nesse orçamento, entra também o custo da nossa mão de obra. E aí a gente pensa, não, porque o empreendedor está ganhando milhões, está ganhando bilhões, e o meu trabalho é justo, eu me formei, eu tenho, né, especialização, mestrado, que seja doutorado, enfim, tenho muita experiência, vou cobrar X. E aí, às vezes, o cara opta por contratar alguém que pôs um valor metade de X, porque ela não tem experiência, mas é o que, dentro de um orçamento que eles podem pagar, porque o meio ambiente ainda tem um orçamento muito restrito, é o que eles optam. Então, precificar as coisas, inclusive o nosso serviço, foi muito difícil no começo para mim, porque eu tive que aprender a levantar os custos, não das atividades em si, mas o quanto que seria, né, a minha mão de obra.
Como que eu defini isso, assim, como que me ajuda, né? Novamente, conversei com muita gente que trabalhava na área em diferentes áreas, o quanto que cobra por oficina, por uma palestra, e existem, assim, no site do CRBio existem algumas faixas de preço para quem tem mestrado, quem não tem, isso também ajuda um pouco. Mas eu sempre converso com outras pessoas que trabalham até hoje para saber o quanto que é um preço de mercado, seja para uma oficina que não é um grande empreendedor, seja para um cliente maior. E isso é um desafio que a gente tem que aprender a lidar, né? A parte organizacional também, né? De planejamento financeiro, além de calendários. Legal. Acho que tudo que você falou também a gente enfrenta no empreendedorismo, né? Muitas coisas, e o que a gente tem falado, né, até agora vale, né? Vale para o empreendedorismo. Por nós é isso, a gente agradece muito, muito, muito a presença de vocês. Agradeço muito a Juliana por ter aceitado o nosso convite, foi muito bom. Você tem muitas experiências boas e muita garra para ir atrás das coisas, que eu acho que, na verdade, essa é a maior lição que vai ficar para todo mundo que assistiu. Aprendemos bastante também com você hoje. Muito, muito obrigada. Gratidão. E até a próxima. Até mais.